Contar uma história exige conhecer o tempo histórico, organizar informações, documentos, depoimentos e, a partir disso, ter equilíbrio para não misturar suas opiniões e conclusões com o que é apurado, de maneira a não perverter o curso da história e tampouco alterá-la. A tradição oral, marca da transmissão do conhecimento na maior parte da história da humanidade, não permite que sejamos exatos no que se narra, e nem dá para afirmar isso como sendo uma verdade absoluta. Milor Fernandes, escritor e humorista brasileiro, escreveu certa vez, abre aspas, "O ser humano por si só presta falso testemunho", fecha aspas. Isso quer dizer que as pessoas transmitem as informações a partir do que viram com seus olhos, entenderam com sua forma de pensar e retransmitiram com suas palavras, conclusões e até mesmo com a sua própria imaginação. No entanto, essa ainda é a única forma de iniciarmos uma investigação histórica. A tradição oral é a base para que possamos puxar a linha do tempo e persegui-la até que fatos, escritos ou documentados, ou outros depoimentos de pessoas diferentes cruzem informações idênticas e assim possamos atestar aquilo que é relatado. O conteúdo que você verá a partir de agora não é definitivo, é apenas o início de um trabalho que busca revelar uma das histórias mais fascinantes e ricas da cultura catarinense e brasileira. A origem do povoamento de Sangão e de Morro Grande. Esta pequena parte do território sintetiza tudo o que surgiu no Brasil desde que os navegantes da Ordem de Cristo aportaram em Porto Seguro, na Bahia, vindos de Portugal, e iniciaram a transformação desta parte do continente americano em uma das maiores nações do planeta. O que vamos relatar para você é a síntese de dados historiográficos existentes e também de 3 trabalhos organizados por sangauenses natos, que se ocuparam em estudar a nossa história em trabalhos universitários, lançando um grande desafio a todos nós: desvendar a origem desse povo e ajudar a responder a perguntas que desde o início dos tempos nos intrigam a todos. De onde viemos? Quem somos e como chegamos até aqui. Em 1375. A coroa portuguesa, enfrentando uma crise econômica agravada pela peste negra, resolve implantar o sistema de Sesmarias. Sesmar quer dizer dividir. Por esse sistema, as terras cultivadas nas comunidades eram divididas conforme o número de habitantes e depois sorteadas. O objetivo era garantir o cultivo das áreas, que eram denominadas sesmos, porque correspondiam à 6ª parte do valor de cada terreno. Quando a coroa portuguesa precisou combater invasões francesas e espanholas no sul e holandesas no norte, trouxe esse modelo para o Brasil e criou aqui as capitanias hereditárias. Essas capitanias constituíram a primeira divisão territorial do Brasil. Foram 14 unidades de terras divididas no período entre 1534 e 1536 pelo rei Dom João III. Os donatários recebiam uma carta de doação e uma carta foral. A posse das capitanias poderia ser transmitida para os filhos, mas nunca vendida, porque pertenciam à coroa. Para garantir o direito à exploração, os donatários deveriam implantar a infraestrutura de vilas, construir equipamentos, como engenhos e garantir a justiça. O primeiro a receber terra foi Martim Afonso de Souza, que em 1530 partiu de Lisboa em direção ao Mundo Novo, a fim de tomar posse da capitania de São Vicente, litoral de São Paulo, hoje.
Os donatários também tinham responsabilidade de distribuir as sesmarias para homens cristãos e garantir a ocupação e consolidação do território. Durante quase 300 anos foram assim a divisão de terras no Brasil, mas não sem problemas. A distribuição de sesmaria incluía ainda deveres de cultivo durante certo período, estipulado através das cartas de sesmarias, que eram uma espécie de escritura de terra da época. No caso dos colonos portugueses na América, estes tinham o prazo de 5 anos para cultivá-las. Porém, essa obrigação era raramente cumprida. Nem sempre eram os sesmeiros a cultivar as terras, apesar do impedimento de alugar, arrendar ou vender. Muitos sesmeiros assim o faziam aos chamados oceiros. A existência destes dificultava o controle da coroa sobre a distribuição das terras. A regularização efetiva da situação fundiária somente ocorreria durante o Império, através da Lei de Terras de 1850, escrita pelo naturalista, estadista e poeta luso-brasileiro José Bonifácio de Andrade e Silva. Essas divisões fez o Brasil expandir, porém também criou alguns latifúndios. Em 1731, João de Magalhães, que era genro do capitão Francisco Brito Peixoto, recebeu do rei de Portugal Dom João V a sesmaria de Garopaba do Sul. A referida sesmaria media 1,5 léguas de frente para o mar, com a mesma direção aos fundos, partindo da demarcação da Lagoa da Garopaba até o Ribeirão das Barranceiras, arroio corrente, e aos fundos o rio Jaguaruna. 1 légua media 6.600 metros. É provável que a sesmaria tenha sido utilizada para a criação de gado, tendo em vista que a mesma é também citada com denominação de Campos da Garopaba. João de Magalhães é o primeiro personagem que está diretamente envolvido na história de Jaguaruna. Em 5 de abril de 1773, o sargento-mor Manuel de Souza Porto recebeu do vice-rei de Portugal a sesmaria de Campo Bom, medindo 3 léguas de frente ao mar com 1,5 de fundos. A sua frente iniciava no arroio corrente, findando no rio Uruçanga, e aos fundos ia até o rio Jaguaruna, rio Sangão. Nesta data, o citado sargento já havia adquirido a sesmaria da Garopaba. Manuel de Souza Porto faleceu em 1779. A terceira, de grande importância, é a da sesmaria de Jaguaruna, concedida a Domingos Fernandes de Oliveira em 1804. Confrontava-se com fundos da sesmaria de Campo Bom, com limites na Lagoa de Jaguaruna, a qual já tinha este nome naquela data. Havia, portanto, em 1804, 3 sesmarias, com nomes distintos: Garopaba, Campo Bom e Jaguaruna. Em 1867, o coronel Luiz Francisco Pereira recebeu a concessão da sesmaria de Jaguaruna, tornando-se o seu primeiro habitante que se tem conhecimento oficial. Desde esse tempo, já existia a ocupação em Morro Grande e a Rua do Fogo, células originárias do hoje município de Sangão. Tudo o que apresentamos até aqui serve para mostrar que a construção de Sangão é, na verdade, a evolução de séculos de uma história de gente que se aventurou em meio ao desconhecido, sem saber o que os esperava, mas que tinham um sonho: mudar de vida, construir o seu lugar no mundo, alcançar algo mais. O que, na verdade, nada mais é do que o que fazemos até hoje, mas com outras necessidades, buscas e desejos.
A partir de agora, vamos adentrar dentro do conteúdo dos trabalhos de pesquisa e investigação realizados pelos universitários sangauenses, que podem dar uma visão mais específica de como surgiu o povoamento das terras que hoje compreendem o município de Sangão. São relatos de quem acompanhou e viveu a história, junto com informações que marcaram a história do Brasil. A partir da segunda metade do século XVII, surgem as primeiras vilas no território catarinense. São Francisco do Sul, no litoral norte, em 1658. E Laguna, mais ao sul, 1676. Isso torno aos mares de Jaguaruna, Campo Bom e Garupaba, rota de navios que transportavam de negros escravos a produtos diversos, resultantes da exploração e produção que surgia, especialmente depois de 1750, quando os primeiros navios negreiros começavam a aportar em terras catarinenses. De outra forma, em 1766, surge Lages, na Serra, e se torna centro de passagem e entreposto, onde partiam ou passavam comitivas com direção ao interior do território paulista, onde se fazia a comercialização do gado. A fundação de Lages foi resultado de décadas de tropeiragem, iniciando no sul do Brasil, mais de 40 anos antes, por volta de 1722. Esse passa a ser o cenário de muitas histórias, muitas delas consideradas lendas, por não poderem ser comprovadas, que seriam possíveis fatos que motivaram o povoamento da Sesmaria de Campo Bom, mesmo antes de serem ocupados por seus donos de origem oficial. Uma destas histórias é lembrada por Guiomar Schmidt Mendonça, popularmente chamada de Dona Marzinha, moradora da praia de Campo Bom. A família do meu marido é de pescadores. Sempre moraram no litoral em Laguna, Arroio Corrente, e mais tarde vieram para o Campo Bom. Meu cunhado mais velho contava sempre que desde criança ele ouvia falar em uma história de um navio há muitos anos encalhou na praia, para lá do Bar do Brás, em direção à praia do Arroio Corrente. Este navio entrou na corrente marítima e veio a encalhar aqui perto. Os tripulantes abandonaram o navio e a carga. Então, antes que este navio começasse a afundar, as pessoas que chegaram à praia se arriscavam a tirar a carga que era de gado, de uma raça que até então não existia aqui, a raça holandesa. Era um gado muito bom. Mas em meio a estes gados havia negros, escravos, que estavam sendo transportados. Não se sabe bem qual era o destino, mas conta-se que esses negros fugiram entre as matas. Um pouco foram para onde se chama Coloninha e Poços, e outros foram parar onde hoje é o Morro Grande.
muito longe da costa da Sesmaria de Campo Bom, outra história era escrita. Mais ao leste, tropeiros que a partir de 1722 haviam começado a cruzar o país de sul a sudeste, conduzindo suas comitivas por serras e prados, acabaram por descer em direção ao mar que podiam avistar de longe. Estes tropeiros encontraram um ponto de parada, uma pequena olaria onde eram produzidas telhas de barro, feitas à mão. Nela havia uma fornalha que queimava durante a noite e para os que passavam ou paravam ficou a referência da Rua do Fogo. Não há dados e datas precisos, tampouco se a olaria teria sido construída antes ou depois do início da passagem de tropeiros por aqui, ou ainda se a existência dela que motivou essa passagem. O senhor Manuel Antônio Patrício, de 97 anos, que nasceu e sempre viveu no mesmo lugar, afirma ter ouvido de seu avô muitas histórias e diz lembrar dessa pequena olaria. Eles falavam que era o serrano, aí começou, né? Que era o serrano que fazia ali onde é o posto, o Ari ali, ali tinha uma, por exemplo assim, eles faziam telha e tinha assim uma fornalha, né? A fornalha de que eles queimam aquela telha que eles faziam na mão ainda, né? Faziam na mão. Então ali eles faziam fogo ali, ficavam ali, dizem que ali é que eles botaram o nome, por causa daquele ali, botaram o nome de Rua do Fogo. Eu ainda me lembro da dita fornalhinha que eles queimavam a telhinha ali. Ele também relembra do que seu avô falava a respeito de tropeiros que passavam pela região. Dizem, já falavam naquele tempo, que os serranos vinham com as tropas, até aqui no potreiro aqui, do meu avô, tinha de Laje. De Laje eles vinham com a tropa aí de 80 bois, 100 bois. Ficavam a semana inteira aí, vendendo para um para outro, repartia em 4 pedaços, repartia em 2, paravam a semana inteira aí. Descia naquele morro lá, nem aqui não tinha estado, descia lá, naquele morro, descia lá, vinha pro meio dos matos. Na estrada não tinha os cachorros botavam o galo na picada e vamos. Seu Manuel é o filho mais novo de uma família numerosa. Nasceu em 1925. Não recorda da idade de seu avô, mas por dedução matemática, seu avô deve ter ocupado a região por volta da segunda metade do século XIX. Os relatos organizados pelo sangauense Andrade Botega, que resgata a origem do município e o seu desenvolvimento, relatam depoimentos baseados na tradição oral, em que moradores indicam que teria havido um primeiro morador da Rua do Fogo, cujo nome seria Manuel Francisco da Silva, e que esse teria sido originário de Aratingaúba, localidade pertencente ao município de Imaruí, e que fica no meio do caminho entre Imaruí e São Martinho. Pesquisa de 2021, feita aos livros de casamento da paróquia Nossa Senhora das Dores de Jaguaruna, mostram que em 1902 ocorreu o casamento de Horácio Manuel Francisco, então com 26 anos de idade, com Custódia Porto. No registro, Horácio figura como filho legítimo de Manuel Francisco da Silva e de Ana Ignácia de Jesus. Esse é o registro que coloca Manuel Francisco da Silva em terras que pertenciam ao município de Jaguaruna. Em 1902, Horácio contava 26 anos de idade. Significa que deve ter nascido em 1876 e indica que seu pai estava na região antes disso. Essas informações preliminares podem indicar que o povoamento da Rua do Fogo se deu antes da segunda metade do século XIX. Ainda nos relatos do trabalho feito pelo então universitário Andrade Botega,
dariam conta de que Manuel Francisco teria uma casa próxima de uma sanga e que esse teria sido o fato motivador do nome Sangão. Porém, a grande maioria das pessoas que relatam a história descrevem mais sobre a Rua do Fogo e sua efetiva fixação na memória local. O livro Uma Vida, Uma Luta Constante, escrito por Euclides Alcides Rocha, descendente de sangãoenses, que hoje reside em Curitiba, reconta a história de uma das famílias que estariam entre as mais antigas e proprietária de grande faixa de terra aqui. Trata-se de Coronel Sotero José Cardoso. O Coronel Sotero José Cardoso, avô paterno do meu pai, fora grande proprietário de terras naquela região no século XIX, muitas delas, por certo, provenientes das antigas capitanias hereditárias, da época do Brasil Colônia e do Império. Documentos da época, como o registro Torrens, datado de 21 de agosto de 1899, no 2º distrito do município de Tubarão, mostra em detalhe a medição e demarcação de uma área de terras de 886 hectares e perímetro de 17.102 metros lineares, situadas sobre a margem direita do rio Uruçanga, no lugar denominado Uruçanga Baixa, onde hoje se situa o município de Sangão, no sul catarinense. Além daquela área, meu bisavô possuía várias outras no mesmo distrito, que à época se chamava Sangãozinho, e nas localidades próximas de Morro Azul e Pontão, além de outras terras nas cercanias da sede municipal de Jaguaruna. O mesmo livro descreve a localização do casarão construído pelo Coronel Sotero Cardoso, que teria sido herdado por Adolfo, penúltimo filho. Vô Adolfo ficara com a área de terras onde se situava o antigo casarão, construído pelo Coronel Sotero em 1888. Infelizmente, por falta de visão histórica e de correta avaliação do valor sentimental de filha e genro que ali moravam na década de 1970, o casarão acabou sendo demolido. Talvez fosse mera premonição, pois pouco tempo depois, o traçado da BR-101 acabou por passar exatamente sobre a área em que estava construído. Tratava-se de uma construção imponente e de extensão considerável, com paredes de alvenaria, tijolos e pedras, com largura superior a 60 centímetros, rebocada e pintada com cores claras e tendo em sua parte frontal o ano de sua construção. A descrição e os registros trazidos do livro indicam que a propriedade dos Cardoso Rocha poderia se estender desde Pontão e Morro Azul até onde hoje está a ponte sobre o rio Uruçanga, divisa com Içara. Ainda pelos relatos da memória da família Cardoso Rocha, observa-se que a mesma rota de passagem de comitivas passou a ser caminho de intercâmbio comercial com grupos que daqui subiam a serra para levar os produtos e comercializar no alto da serra. No final do século XIX e início do século XX, era comum aos produtores rurais daquela região, sul de Santa Catarina, subir a Serra do Mar com parte de sua produção, farinha, feijão, aguardente, açúcar e melado, para negociar tais produtos com comerciantes e fazendeiros da região de São Joaquim. Formavam verdadeiras caravanas, com cavalos e mulas, estas destinadas a carregar os produtos, aqueles para conduzir os cavaleiros. Na serra, em evidente modalidade de escambo, aquelas mercadorias eram, em grande parte, trocadas por gado, outra parte vendida a dinheiro ou a prazo para recebimento na viagem seguinte. Jovem e solteiro, meu pai costumava acompanhar vô Adolfo e seus camaradas numa viagem que entre ida e volta consumia 1 mês ou mais. Eu era criança quando meu pai explicava. A ida até São Joaquim era precedida de vários dias de organização, com a preparação dos cavalos e mulas, ferraduras, arreios e alforjes para as mercadorias, escolha da época própria e que não poderia interferir no trabalho na lavoura, etc. O trajeto era feito através das rudimentares estradas da época, passando por Morro da Fumaça, Uruçanga, Lauro Miller e pela Serra do Doze, atual Rio do Rastro, para chegar aos campos de Bom Jardim e São Joaquim.
Na serra não havia propriamente estrada, mas uma íngreme picada cavada na pedra e que comportava um animal, cavalo, mula ou bovino. Nem mesmo uma carroça ou carro de boi conseguia escalar aquele caminho rudimentar e íngreme, tal como acontecia na ida, quando o grupo descia com o gado comprado ou trocado por produtos na serra, devia organizar e promover a descida em fila indiana, um animal atrás do outro. Qualquer escorregão ou descuido podia fazer com que o animal caísse no precipício que estava ao lado, e nesse caso não havia salvação para o bicho e seu eventual ocupante. A integração entre Morro Grande e a Rua do Fogo, que se dava pelas festas religiosas, eventos sociais e pela passagem para o mar, onde muitos de Sangão buscavam alimento, mais especificamente peixes, crustáceos e outros frutos do mar. Mas a grande transformação de Morro Grande se deu por um fato histórico brasileiro que mudou a história do lugar. Não há um só morador de Morro Grande que não tenha conhecido, ou mesmo um parente que não fale sobre a estação ferroviária. A chegada da estrada de ferro e a inauguração da estação foi um marco decisivo para o desenvolvimento e crescimento de Morro Grande. O surgimento da estrada de ferro fez com que o principal personagem da história e o povoamento de Morro Grande transferisse seu comércio de Morro Grande de Fora e desse início à vida econômica e social, se instalando próxima à estação. Dono de quase todas as terras que compreendiu a comunidade, Hipólito Batista marca a história de Morro Grande como o promotor do desenvolvimento. Bom, a família Batista, que eu tive a oportunidade de conhecer o seu Leonel Batista, né? Oportunidade de conhecê-lo mesmo, assim, sentado no escritório dele, o centro do Morro Grande, digamos assim, do poder do Morro Grande era ali, né? A casa deles. Bom, então a família Batista, que era o seu Leonel, é o único que eu lembro, assim, de identificar alguma origem. Eles vieram do Campo Bom, ali do Morro Grande de Fora, né? Onde hoje tem aquele trevo que vai para Olho d'Água. Isso meu pai falava. Essa casa eu já não conhecia, mas o meu pai conheceu essa casa numa grande casa de negócio. Então eles vieram para o Morro Grande, não para o centro do Morro Grande, eles vieram para o Campo Bom. Esse Hipólito Guimarães Batista, que era o pai deles, né? Ele deve ter sido o cidadão que ganhou a Sesmaria do Campo Bom. Ou, pelo menos, acabou nas mãos dele a Sesmaria do Campo Bom. Que eram 3 Sesmarias, né? Isso é conhecido. Jaguaruna, Campo Bom e Garupaba. É possível que a Sesmaria de Campo Bom eles tenham sido donatários, né? E vieram se estabelecer. Agora, era um pessoal extremamente elegante, eles bem vestidos, né? O seu Leonel estava sempre de terno, de colete, aquele relógio de bolso com a corrente, né? Pena que talvez não tenhamos fotografia dele, né? Chapéu, quando necessário, extremamente, digo, era uma aristocracia rural, né? Era aristocrata mesmo. E possivelmente vieram de Laguna, que é da onde, digamos assim, eu imagino que da onde esse pessoal veio, né, de Laguna, que por sua vez vieram dos Açores, né? Então, uma história que vem lá do século XVIII, era 1790, 1780, né? Eu tenho vários documentos dos meus antepassados, bisavô, até por volta de 1830, mais ou menos, alguma notícia deles. Depois a gente imagina que eles foram para o ano de 1780, mais ou menos, né? Que era da onde vieram os batistas. A influência da estrada de ferro na vida da comunidade foi muito além, porque levou o que se produzia aqui, mas trouxe para Morro Grande o que a modernidade apresentava para o mundo, como, por exemplo, uma mulher vestida de calças. Bom, esse
Esse episódio, na verdade, eu presenciei, né? Foi por volta de 1954, 1953, o trem que vinha de Criciúma estacionou na estação do Morro Grande e a cauda do trem ficava mais ou menos na altura do bar do Ageu Alves, que hoje tem um nome curioso, é o Habeas Corpus. E esse bar, ele estava aberto, era 8h30 da manhã, o trem que vinha de Criciúma. E desceu do trem, no último vagão, uma mulher vestida de calça comprida, né? Que nós chamamos de calça comprida, e foi comprar cigarro no bar. E aquilo ali chamou a atenção de todo o pessoal que estava naquela região ali da plataforma da ferrovia, porque era inusitado. Uma mulher de calça comprida para nós era tanto assim que um dos garotos saiu correndo dizendo que tinha assaltado uma mulher de calça comprida e que estava comprando cigarro no bar do Ageu. E nós corremos todos para lá. Até hoje eu tenho essa imagem, até da calça que ela estava, uma calça marrom, né? Que foi para nós uma coisa assim fantástica, né? Os batistas foram os primeiros proprietários de terras e comerciantes do lugar, mas as histórias que permeiam sua vida são relatadas com versões boas e ruins, dependendo dos personagens que viram ou ouviram o que foi visto. Aí depois surgiu essa loja do Leonel Batista, né? Aí a cidade foi crescendo. Depois saiu cerâmica do seu Durval. Os batistas, eles eram pai para as pessoas, né? Eles trabalhavam com a comunidade, eles eram gente muito bem de vida. Eles davam serviço, eles olhavam pelas pessoas, eles eram bons. Pessoa boa mesmo. A gente morava a favor dele. Ele era uma pessoa muito legal. Ele é meio judeu, falei que ele é meio judeu. Porém, o meu pai veio pra cá trabalhar na palhoça do Manel. 52, ainda queimaram, foi a última remessa de casas que queimaram aqui. Isso aí eu vi, ninguém me contou. As casas, eu conheci as casas. Eles não tinham assim separação, para eles as pessoas eram boas, sabe? Eles tinham pena de um, eles ajudavam aqueles que podiam, eles não olhavam se era branco ou era preto, eles eram as pessoas que deram uma grande ajuda para o povo aqui no nosso lugar. Eles plantavam, a lavoura era mandioca e milho, se plantavam. Milho e mandioca o Leonel Batista comprava. E na hora de acerto de contas, eles nunca pagavam. Segundo eles, né? Os negros não queriam vender mais para ele. Aí começaram a vender para uma família de Laguna. E nessa época existia ditadura no Brasil. E ele era um líder político. Então ele trazia uma tropa da polícia militar que descia no trem aqui do Morro Grande e se hospedava no sobrado onde é do Osni hoje. Embaixo ali era um porão por aberto. Aí ele marcava os dias. Se os negros não entregassem a lavoura, o pau quebrava. Se os negros não entregavam, eles aí botavam fogo nas casas. Muito ainda há por ser revelado na história do município de Sangão. Detalhes sobre a sua cultura, o folclore, a religião, a economia e um aparente apartheid social que pode ter existido precisam ser recontados com detalhes. O município de Sangão tem uma história rica, peculiar e que precisa ser contada em verso e prosa, como diria o poeta, mas que não pode ser resumida em alguns minutos. Cada homem e cada mulher que aqui viveu e que por aqui passou deixou uma marca, uma história que merece ser contada para que no futuro todos os que aqui estão hoje também possam ser relembrados com o devido valor que têm.